paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. Vamos começar essa aula, claro, com uma oração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero apresentar a minha vida, que vou ministrar esta aula nesse momento. Necessito da iluminação do Teu Espírito Santo para que eu possa expor as verdades da Tua Palavra para aqueles que estarão escutando ou, Pai querido, assistindo esta lição. Ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor dê a iluminação para que eles possam compreender as verdades que aqui estão sendo ditas. E que o Senhor continue nos abençoando em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu disse, hoje nós estamos aí na lição de número 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. E nós podemos aí partir para o nosso texto áureo. Queria logo, de antemão, dizer a vocês que eu vou estar usando mais uma vez como base o meu livreto, Neemias, os desafios para realizarmos uma grande obra para Deus. Então, muita coisa que eu vou estar comentando, fazendo um comentário à parte da lição, eu estou usando esse livreto que eu escrevi, pela misericórdia de Deus, e que estou usando como subsídio, tá? da lição, porque ajuda bastante. Caso você queira adquirir, você pode entrar em contato e nós podemos ver como fazer, tá? Texto áureo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133:1, salmo muito conhecido, tá? Verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 5, versículo 1 e versículos 6 a 12, tá? Objetivos específicos. Quais são os objetivos específicos dessa lição? Primeiro, explicar que a união caracterizada no período pós-exílio, ou seja, depois que eles voltaram do exílio, serve de referência para a igreja. Então ele vai usar um paralelo aqui. O comentarista está fazendo o seguinte, ele está usando um paralelo entre a volta do povo judeu do exílio e a igreja a nível da questão do quê? Da união que eles tiveram. A unidade, né? A forma de trabalhar em conjunto para realizar a obra do Senhor. Segundo, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Havia muita injustiça social. E por fim, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Então, ele vai usar uma comparação entre a união que o povo teve com a igreja, ele vai mostrar a situação que estava acontecendo a nível de injustiça social e, por fim, ele vai mostrar o papel imprescindível do líder para poder trazer o povo unido diante de um só propósito. Prosseguindo. Introdução. Para quem assiste às lições, sabe que todas as vezes que o texto estiver em amarelo, é um comentário à parte para poder explicar o que está sendo dito. E quando estiver em verde, é uma referência bíblica, tá? Introdução. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Tendo voltado do exílio, vamos entender um pouquinho aqui, babilônico, os judeus pensavam que encontrariam uma terra que manava leite e mel. Talvez esse poderia ser até um sonho, né? Eles pensarem, não, nós vamos voltar, a promessa de Deus está de pé. Muitos deles nasceram no momento que estava lá no cativeiro. Dizem que ouviram falar das grandes obras do Senhor e aí voltam, talvez, pensando que encontrariam uma terra que estivesse em plenas condições de ser habitada. Só que quando eles chegam lá, eles encontram uma outra realidade, como vamos ver. Entretanto, eis que depararam com uma terra prestes a devorá-los. É uma expressão figurada, né, para mostrar a situação que a terra estava. Como se não bastasse, as dificuldades decorrentes da relação complexa com os povos vizinhos,
Esse é um ponto que eles enfrentaram, uma dificuldade. Havia também muitas injustiças sociais e desordens que levavam o povo a um nível de desunião e de hostilidade. Então, o povo ele tinha problemas da seguinte forma. Eles tinham problemas externos, os povos da vizinhança, da redondeza, e eles tinham problemas internos, ou seja, entre eles mesmos. E isso é normal também acontecer, é comum, vamos dizer, não diria normal, mas comum acontecer na igreja também. Existem problemas que são de ordem externa, mas os maiores problemas enfrentados é dentro da própria igreja com seus próprios membros nesse caso. Prosseguindo, Neemias foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito. Por quê? Porque é preciso haver um líder, uma liderança, porque quando há uma liderança, ele vai ali coordenar o trabalho para que o povo esteja voltado a um só propósito. A ausência de um líder, ou a ausência de um líder que tome esse tipo de decisão, vai fazer com que o povo ele fique à solta, fazendo aquilo que eles acham que deve ser feito. Lembra do episódio do bezerro de ouro, aonde o povo começou a impor ali uma situação e Arão cedeu para fazer aquele bezerro? A Bíblia vai falar também no livro de Juízes que cada um fazia aquilo que bem lhe parecia porque não havia o quê? Não havia rei. Então, a falta de um líder vai fazer com que o povo venha ficar o quê? Desorientado, ou a falta de um líder que se posicione como líder também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Semelhantemente, a igreja nesses últimos dias precisa de ministros que conduzam o rebanho do Senhor à união e à uniformidade para que a obra de Deus seja edificada e muitas vezes possam ser salvas. Lendo aqui de novo para você. Semelhantemente, a igreja nesses últimos dias precisa de ministros que conduzam o rebanho do Senhor à união e uniformidade para que a obra de Deus seja edificada e muitas vidas possam ser salvas. Infelizmente, existem casos, nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente na lição, de alguns líderes, de alguns que estão na frente, ou como pastor, presidente de igreja, ou até mesmo como dirigente de congregações, que eles são adeptos a grupinhos. E por isso a obra fica em desunião, porque eles mesmos têm um grupo que eles têm afeição por aquele grupo. E os demais estão fora daquele círculo. Mas não é assim que a obra de Deus deve ser. O líder, ele é líder de todos. Assim como na política, o prefeito é prefeito de todo município no qual ele foi eleito, assim como o governador, ele é governador de todos naquele estado que ele foi eleito, e assim como um presidente da república, ele também é presidente de todos naquele país que ele foi eleito, onde existe eleições presidenciais, no caso, esse regime de governo, assim também é a liderança da igreja. O líder, ele é líder de todos. Seja o líder da congregação, seja o pastor presidente, e vou até além, também líderes de departamento. Você tem um departamento de união feminina, uma irmã está lá na frente do departamento de união feminina, ela não é líder de meia dúzia. Ele não é líder de meia dúzia de varões, no grupo de varões. O outro não é líder de meia dúzia de jovens. É líder de todo o departamento. Então, isso precisa estar bem assim... nós temos que ter uma boa ideia disso para que não venhamos falhar nessa parte. Tópico 1. A união caracteriza os judeus libertos do cativeiro. Então... a marca que eles tiveram ali foi o quê? União. Subtópico 1. Qual era a base dessa união? Como é que... no que se baseava essa união? Estava firmada, né? Edificada sobre o quê? Letra A. Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé num único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Eles cultuavam a Deus juntos. Então eles eram um só povo com um só propósito. Letra B. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Foram despertados juntos para a reconstrução da cidade. Então eles adoravam a Deus juntos e juntos trabalhavam no propósito da obra de Deus. É assim que a igreja precisa se portar.
servirmos ao mesmo Deus e trabalhar unidos no mesmo propósito. Não deve haver rivalidade, concorrência. Ah, mas fulano tem um ministério igual ao meu. Ele também foi chamado no ministério de ensino. Ele também foi chamado no ministério de aconselhamento. Ele também foi chamado no ministério de família. Ele também foi chamado para poder fazer uma adoração, levar o povo à adoração a nível de adorar com louvores. E aí começa aquela rivalidade. Estamos trabalhando para o mesmo reino. Estamos servindo ao mesmo Deus. Fazemos parte do mesmo corpo. Não pode haver isso no nosso meio. Jesus, certa feita, disse que o reino dividido não subsistirá. Aqui tem um princípio. Uma casa dividida, ela não pode subsistir. Ela não vai prosseguir, ela não vai permanecer. Então uma igreja local, ela não pode estar desunida. Os irmãos precisam estar unidos. O tema dessa lição é: a causa da desunião deve ser eliminada. Tem que se detectar o que está causando desunião e se tirar, arrancar do meio do povo. Isso é importante, tá? Subtópico de número 2. A união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Gálatas 6,16. Então, o comentarista aqui, ele aproveita essa união e ele faz um paralelo. Não quer dizer que a união dos judeus lá, ela estava diretamente, ela significava a união da igreja. A igreja nem existia. Deus já tinha o plano de formar a igreja, mas eu digo, a igreja nem existia. Então, ele está fazendo aqui uma comparação, um paralelo nesse caso, tá? Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram um novo nascimento. Assim como os judeus voltaram juntos, trabalharam juntos, agora ele faz uma comparação. Todos experimentaram um novo nascimento. Porque para estar em Cristo tem que ter nascido de novo. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele. Jesus, né? Somos nascidos por meio de quem? Por meio de Jesus. Então, todos que nasceram de novo amam os que são nascidos por ele. É assim que está acontecendo? Deve ser. Biblicamente falando, é assim que deve ser. Mas é assim que nós estamos nos comportando, amando todos os que são nascidos por ele? Precisamos refletir. Todos na igreja são aproximados uns dos outros. Ou deveriam ser. Porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12 a 19. Se você quiser, para entender melhor isso, você pode assistir aí. Nós estamos aqui, essa aula aqui é da edição especial, terceiro trimestre, edição especial. Mas o segundo trimestre, que está sendo repetido em muitas igrejas, que trata da carta aos Efésios, vai falar muito bem sobre isso. Você pode assistir as aulas também, já estão todas elas gravadas, tá? No meu canal do YouTube. Eu, inclusive, estou deixando até aí, ó, você deve aí curtir, né, se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque é importante que você faça isso, porque fazendo isso, você estará contribuindo para que outros possam assistir, compartilhando tudo. Então, está aqui uma questão muito interessante. Nós fazemos parte da família de Deus. E fazendo parte da família de Deus, nós temos que agir como uma família. A separação acabou. Não podemos viver em inimizade. E muitas das vezes esse é o nosso cenário. Inimizade. Aí é por isso que a obra não prospera. É por isso que a obra não avança. Entra ano, sai ano e a igreja local não tem crescimento. Por quê? Porque estão vivendo em inimizade. Não entenderam que todos nasceram de novo. Todos devem amar uns aos outros porque são nascidos de novo em Cristo Jesus. Nós devemos amar a todos, mas nós estamos ali como igreja, então temos que nos amar, fazemos parte do mesmo corpo e devemos trabalhar dentro do mesmo propósito, porque somos a família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. Gálatas 3, 28. Unidade. O comentarista, ele usa muito a palavra união, tá? Apontando para quê? Para unidade. Temos que viver em unidade. Um corpo não é corpo se não tem unidade. Se pegar um membro do corpo e arrancá-lo, ele não é mais do corpo.
Ele não pode trabalhar desentuado com o corpo. Ele tem que trabalhar em harmonia. Ele não pode trabalhar em desarmonia, talvez seria uma palavra melhor, do corpo. Se na mente pensei, vou levantar a mão, mesmo que eu faça isso de uma forma sem pensar diretamente, vai levantar a mão por reflexo. Mas há uma cooperação de tudo para que eu consiga fazer esse movimento. Mas se não houver uma cooperação, não vai ser feito. Eu quero pegar uma coisa, já veio na mente, eu tenho que pegar aquilo, tá? A mão já está pronta para pegar aquilo, mas o braço ele não quer se esticar. E aí, como é que pega? Não pega. Não vai pegar. Então precisamos entender isso. No meio da igreja opera o Espírito Santo. Por quê? Porque ele mora dentro de nós. O qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Atos 4:32 fala sobre isso. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Quando a igreja vive cheia, quando a igreja foca a busca pelo Espírito de Deus, quando a igreja foca por coisas espirituais, por que está havendo tanta inimizade no meio do povo de Deus? Porque a nossa maior busca nos dias de hoje não é por coisas espirituais, é por coisas materiais. Nós não nos preocupamos com a nossa vida espiritual, nós nos preocupamos com a nossa vida material, muitos de nós. Então nós acabamos nos tornando carnais. E uma vez que somos carnais, se alguém pisar no nosso pé, nós vamos pisar no pé dele também. Se alguém falar alguma coisa conosco, nós vamos falar com ele também. Se alguém fez alguma coisa conosco, nós vamos fazer com ele também. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida carnal. É o retrato da igreja de Corinto. Eles tinham os dons espirituais, mas eles viviam na carne. O que é viver na carne? É dar lugar para a sua natureza pecaminosa, para a velha natureza. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo não vive assim. Então, se nós estamos vivendo assim, é porque está faltando sermos cheios do Espírito Santo. Ou seja, andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Se nós andamos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Precisamos pensar sobre isso. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Então ela se torna uma antessala do céu. Agora, se a igreja não vive cheia do Espírito, há desunião. A igreja é representada pelo corpo. Todos nós cristãos somos membros desse corpo. Entendeu? A igreja é representada por um corpo todo. Cristo é a cabeça. E aí tem o corpo. Aí cada membro faz parte desse corpo. Aqui temos uma unidade. Quando falta essa unidade, parte dos membros não estão sendo desenvolvidos. Faltou unidade, parte não está sendo desenvolvida. Não estão tendo crescimento espiritual. A velha natureza impede essa unidade, porque existe essa luta. É justamente por isso que os líderes precisam ter sensibilidade espiritual para detectar isso e corrigir a falta de unidade através do ensino da palavra de Deus. Nós podemos notar que essa sensibilidade ela é importante, ela é imprescindível. Se o líder ele não tiver essa sensibilidade, o que vai acontecer? A igreja vai sofrer. Então, se o líder está percebendo que está faltando união, ele precisa aplicar o ensino da palavra de Deus para trazer a igreja à unidade, ao propósito. Se a igreja estiver desunida, ela não vai cumprir o propósito no qual ela foi estabelecida para isso. Ela tem um propósito. Deus estabeleceu a igreja para um propósito. E a igreja não pode viver desunida. Esse não é um propósito de Deus. A igreja tem que estar unida. Não pode haver essa rivalidade. Ela precisa viver em unidade. E essa unidade ela vai trazer crescimento espiritual para os membros. Igreja, como um corpo, se ela está unida, haverá crescimento espiritual. Eu estou edificando meu irmão em Cristo, através do Espírito Santo eu edifico meu irmão em Cristo, através do Espírito Santo meu irmão me edifica em Cristo, é um edificando o outro. Mas se eu estou em desunião com meu irmão, como é que ele vai ser edificado por mim ou eu por ele?
Então nós precisamos ter isso em mente. E o comentarista que usa o exemplo do povo de Israel voltando do cativeiro, a união que eles tiveram para que o propósito fosse realizado, como exemplo para a igreja também andar nessa união, nessa unidade. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Letra A. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. Então, se eles estão unidos, eles têm apoio. São alvos de crítica e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Hoje, essa questão de contrários à fé tem sido minimizada em alguns aspectos por causa da tolerância de muitos crentes. A igreja, ela tem compactuado com muitas coisas do mundo. E isso faz com que ela deixe de ser criticada, que receba isolamento. Mas ela deveria ser criticada, ela deveria receber isolamento por causa da sua fé. Mas como estamos tentando nos parecer com o mundo para não ter atrito, não ter problema, fazemos a política da boa vizinhança, aí as coisas parecem que estão bem. Parece que estamos bem com as pessoas do mundo, no sentido de agradá-las, fazer tudo aquilo que elas gostam, mas estamos mal com Deus, porque não estamos cumprindo o nosso papel de igreja, que é anunciar as boas novas de salvação. Tá? Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal, já que fora há um ambiente hostil, na igreja tem que haver um ambiente o quê? Fraternal. E a união que predomina entre os irmãos, ou deveria predominar. Ouçamos o que diz o salmista. Quão bom e quão suave é, que é o texto áureo da lição, que os irmãos vivam em união. Na letra B, nós temos, na igreja, levamos as cargas um dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho. Gálatas 6, 5. Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Existem situações que eu vou vivenciar sozinho. Você não tem como me ajudar, a não ser via oração, mas é algo que vai estar ali sobre mim. Mas existem coisas que podemos ajudar o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo. Tá? Que bênção, na hora de aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, na Almeida Revista Corrigida, diz assim, eu gosto muito desse texto. Preste atenção no que vai ser dito aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ele é Pai das misericórdias, dele emana a misericórdia e ele é o Deus de toda a consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Não é em alguma tribulação. Não é em parte de tribulações. Não, é em toda a nossa tribulação. Agora, veja que essa consolação de Deus tem um propósito. Veja bem aqui, ó. Esse para aponta para um propósito. Para que também, ou seja, da mesma forma que o Deus da consolação nos consola, possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que o Deus de toda consolação me consola diante de alguma situação que eu estou vivendo, alguma tribulação que eu estou vivendo. E o propósito para que Deus faz isso é que também eu possa consolar outras pessoas e falar para elas sobre a consolação de Deus. Ou seja, elas vão se sentir consoladas por Deus, assim como eu me sinto consolado por Deus. Na comunhão dos irmãos somos consolados, encorajados, fortalecidos para prosseguirmos em frente. Então, a igreja local deve ser um ambiente de quê? Fraternal, amor fraternal, entre irmãos. E lá nós recebemos o quê? Consolação. Palavras que nos edificam. Palavras que nos exortam no sentido de nos animar, nos levantar. Palavra que nos consolam um ao outro. Nós vamos nos consolando. Nós vamos nos edificando. Nós vamos nos exortando. Agora, se chegar no ambiente, no templo, onde a igreja se reúne, e lá houver desunião,
como é que o propósito de edificação, de consolo, de exortação vai se realizar? De forma nenhuma. E aí, há pessoas que vão no templo e voltam piores do que foram. E isso é lamentável, isso é triste. É triste, porque aí Satanás, ele avança. Um reino dividido não subsistirá. E aí, às vezes, a ovelha vai se afastando, se afastando, se afastando. E quando vê que não, está parada dentro de casa. E muitas vezes, nenhuma visita ela recebe. Por causa desse individualismo que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, é preciso que o líder tenha discernimento sobre isso e aplique o ensino da palavra de Deus em todo o tempo. A palavra deve ser pregada a tempo e fora de tempo. Ele deve pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. O maior compromisso de um líder é ensinar a palavra do Senhor à igreja, as verdades de Deus. Porque se a igreja aprende as verdades de Deus, ela vai saber lidar com os problemas. E ela vai entender que andar em desunião não é bíblico. E não é o propósito no qual Deus nos chamou. Imagine que eu vou para um lugar e chego nesse lugar para prestar um trabalho. E chego nesse lugar para poder prestar um trabalho e descubro que aquilo que eu estava planejando fazer não é aquilo que está sendo me pedido para fazer. Eu vou precisar mudar. Não foi para isso que nós chamamos o Senhor para fazer. Nós chamamos o Senhor aqui para fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa. O cristão, é só uma comparação que eu estou usando. O cristão, ele foi chamado para o reino de Deus. Proclamar esse reino. Anunciar esse reino que não está em sua plenitude aqui. Mas nós já estamos proclamando. Tem um vislumbre. Estamos tendo assim uma ideia do que Deus há de fazer. Uma ideia bem resumida, mas temos. E aí, eu estou lá no templo, lá ouvindo a pregação da palavra de Deus e descubro, não, peraí, eu estou me comportando de uma forma que não é o propósito de Deus para a minha vida. Porque Deus me chamou como igreja, e como igreja eu não posso me comportar assim. E é assim que a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai limpando a nossa mente, nosso coração. Tá? Letra C, a união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro de um muro, é mais difícil de tirá-la. Uma comparação. 1 Pedro 2, 4, 5. Podemos notar que o isolamento é um sinal visível de quem está precisando de ajuda e está prestes a ser vencida pelo adversário de nossas vidas. Geralmente a pessoa vai se enfraquecendo, ela vai se isolando. E nós temos que perceber isso. É justamente por isso que a igreja deve estar atenta para esse comportamento e procurar as pessoas que começam a se isolar. Mas sabe qual é o grande problema em relação a isso? Sabe qual é? O grande problema em relação a isso é que a igreja do Senhor, muitas vezes, ela tem o seguinte pensamento de forma individual, cada membro. Não, eu não preciso que as pessoas vão atrás de mim, eu estou aqui caminhando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a vontade de Deus, então que ele faça também a parte dele. Só que você é você, eu sou eu, ele é ele. As estruturas espirituais não são iguais, o crescimento espiritual não é igual. Então temos que ajudar, levar a carga um dos outros, colaborar com isso. Se a pessoa está precisando de auxílio, vamos ajudar. Mas aí eu me torno um padrão. Não, eu consigo fazer desse jeito, todo mundo vai ter que conseguir. Isso não é bíblico. Eu não posso tirar a minha vida como um exemplo no sentido de querer que todo mundo faça como eu faço. Até porque eu só estou de pé pela graça de Deus. Tá? Pela graça de Deus. Letra D. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. João 17, 21, 23, 13, 35. Seríamos conhecidos, inclusive, pelo amor, né? Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. João 13, 35. Em um mundo individualista, a unidade da igreja serve como um contraste. Uma coisa que ali vai ao oposto, na contramão. Tá? Serve como um contraste do que é servir a Jesus. O mundo é individual. Agora imagine o mundo contemplando a igreja unida. Uma igreja junta. Uma igreja que se ama.
as pessoas vão querer Jesus. Mas aí, as pessoas que não têm Cristo olham para uma igreja desunida, uma igreja que não se ama, uma igreja que fala mal um dos outros, seus membros falam mal um dos outros, publicamente, mesmo que esteja particularmente, está errado, mas publicamente, em rede social, debate, contenda. Como é que o mundo vai querer Jesus? Eles vão dizer, nós estamos melhor do que esses crentes. Ser crente assim, continua aqui. Estamos sendo motivo de escândalo para o mundo. E Jesus disse que era mister, ou seja, sabia que o escândalo viria. Não tinha jeito de impedir o escândalo. Mas ai daquele que produz o escândalo. E isso é muito triste. Muito. Muito. Tá? Então, a igreja precisa servir como contraste de conduta para o mundo. Devemos ter uma vida que se preocupe com o próximo, em todos os sentidos. E eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu estou me preocupando com o meu próximo? Quanto tempo eu tenho gastado da minha vida com o meu próximo? Quanto tempo você tem gastado da sua vida com o seu próximo? Você tem parado, tem tido a oportunidade de parar para socorrer alguém? Às vezes alguém está aflito, precisa de um conselho. Às vezes alguém está aflito, precisa de uma oração. Às vezes alguém está com problema, precisa de um socorro material que você, podendo ajudar. Você tem feito isso? Tem se preocupado com isso? Ou está preocupado apenas com a sua própria vida? Como estava o povo quando voltou e começou a haver problemas e daqui a pouco se concentraram na construção das suas casas e esqueceram o templo de Deus. Como está a nossa vida? Quanto tempo nós temos gasto com o nosso próximo? Tempo é uma coisa que eu não posso usar, nem o que passou, nem o que vai ainda vir. Eu só posso usar aquilo que é o presente. O tempo é algo muito precioso. O que eu tenho feito com o meu tempo a nível do reino de Deus? Eu tenho vivido para mim mesmo, e isso é uma vida egoísta, e isso é uma vida sem estar dentro do propósito de Deus, ou estou vivendo também para os outros? Amar o meu próximo como a mim mesmo também vai me levar à questão de me preocupar com ele em todos os sentidos. Foi isso que Neemias fez quando perguntou como estava o povo em Jerusalém. E ele recebeu notícias tristes. E ele pediu a Deus uma orientação. E Deus lhe deu uma orientação. E Neemias foi fazer uma obra para o Senhor. E como eu disse aqui no livreto, os desafios para realizarmos uma grande obra para Deus. A obra não foi fácil, não. Eu aqui nesse livreto mostro o que Neemias passou. Inclusive, esse livreto aqui, o líder que quer aprender a vencer desafios, ele deveria ler o livro de Neemias. Porque Neemias tem um comportamento diante de várias adversidades, mas ele não desiste, ele vai até o final. E ele realiza a obra. Ele passa pelos desafios. Que Deus possa nos ajudar. Subtópico 3. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo. Eles eram menos do que os inimigos em número, mas eles constroem o templo e também os muros da cidade. Como é que uma minoria consegue fazer uma obra tão grande? Através do quê? Da união. Através do quê? E essa união é resultado do quê? Obediência a Deus. Essa união é também o segredo da vitória da igreja. Mais uma vez, uma comparação. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Salmo 133, versículo 1 e 2. Ele faz aqui um contraste, ele faz uma comparação, melhor dizendo, com Jesus sendo sumo sacerdote. Como Arão era o sumo sacerdote, ele fala também uma comparação de Jesus sendo realmente o sumo sacerdote. Tá? Jesus disse, eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um. Propósito de Deus para a igreja é que sejamos um. Unidade. João 17, 22. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João 5, 7. O autor de Eclesiastes já dizia, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Podemos perceber que o comentarista da lição enfatiza a união como o meio de prosseguirmos em frente
em frente diante dos obstáculos. Ou seja, o meio de prosseguirmos em frente, tá? Diante dos obstáculos. É claro que ele está falando de comunhão e não apenas união como ajuntamento, né? Tudo junto. Pois a união, de certa forma, pode ser desfeita, mas a unidade, que é o resultado da comunhão, não dá essa possibilidade. Um cristão, como a mentalidade transformada, entende que o seu irmão é parte do corpo de Cristo, assim como ele é. Então, o irmão é parte do corpo e ele também é parte do corpo. Então, eu não posso ser melhor do que o meu irmão. Por quê? Porque assim como o meu irmão faz parte do corpo, eu também faço parte do corpo. Não há nada melhor em mim. Não há nada melhor nele. Somos membros do mesmo corpo. Um cristão entende isso. Nesse caso, as rivalidades diminuem e passamos a trabalhar juntos para o mesmo propósito. Qual é o propósito? Anunciar as boas novas, edificar uns aos outros, buscar a herança, as bênçãos espirituais para nos edificarmos, até Cristo voltar ou até partirmos, e naquele grande dia estarmos com Ele para sempre. Nos preocupamos com o crescimento espiritual dos outros, se nós temos essa mentalidade transformada, pois essa é a vontade de Deus. Como ilustração, podemos dizer que na união temos várias batatas, ou laranjas juntas. Pegue várias batatas, ali tem uma união. Pegue várias laranjas, ali tem uma união. Na unidade temos o purê, ou o suco das laranjas. Não é mais possível separar. Então agora, depois que foi feito o purê, está misturado, não tem mais como separar. Digamos que tinha lá uma batata maior, uma batata média, uma batata menor. E aí, não, agora do purê vamos tirar a batata menor, a batata média, a batata maior. Não tem como. Está junto, está tudo junto. Suco de laranja. Uma laranja maior, uma laranja média, uma laranja pequena. Não tem como. Por quê? Porque está tudo junto. Isso é unidade. Temos que ter essa mentalidade, pensar nisso. O meu irmão faz parte do mesmo corpo do que eu. Ele também nasceu de novo. Nós somos igreja. Como igreja precisamos nos amar. Como igreja precisamos nos edificar. Como igreja precisamos trabalhar juntos no propósito de Deus. Precisamos ter esse entendimento, senão a obra de Deus não progride. O reino de Deus não é anunciado. Pessoas perdem a oportunidade de ouvir a Jesus através das palavras que vamos dizer e através do nosso testemunho. Que possamos alcançar essa maturidade em Cristo e viver em comunhão. Isso vai ser saudável para a obra de Deus. Síntese do tópico 1. O ministério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiver em oculto desde a eternidade. Tópico 2. A união entre judeus estava ameaçada. Então vamos lá. Subtópico 1. Qual era a ameaça? Trata-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento. Então eles pegavam dinheiro não só para se sustentar, mas como também para pagar o imposto do governo, porque havia um imposto colocado sobre eles pelo império. Então eles tinham que ter dinheiro para se sustentar, eles tinham que ter dinheiro para pagar imposto. E eles estavam voltando para aquele lugar desprovidos. Olha a situação. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e filhas dos devedores, para colocar para trabalhar para eles. Neemias 5, versículo 1 a 5. Isto foi a causa de grande clamor entre os judeus. Estavam voltando para poder estar ali fazendo a obra do Senhor.
E agora encontram essa situação toda com o passar do tempo. Injustiça social. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, a qual ficou muito enfadado. Aquilo deixou Neemias enfadado. Neemias 5:6. Subtópico de número 2. Como se explica essa grande injustiça? Então nós vemos que Neemias tomou conhecimento da situação, se sentiu enfadado, aquilo traz uma angústia, porque aquilo não era correto. Como é que um irmão vai explorar o outro irmão? Vai se beneficiar em cima do outro irmão? E agora vamos ver como é que isso aconteceu. Em primeiro lugar, era uma expressão, né? Como se explica essa grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Nós até sabemos que no mundo sem Cristo, os mais ricos podem ser hostis com os mais pobres, muitos deles. Não todos, mas muitos deles. Mas na igreja, no meio do povo de Deus, essa hostilidade de forma alguma. Desta forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhe dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Nós precisamos nos ater a isso aqui. E que devemos suportar uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor. Eu queria falar que suportar, no português, essa palavra talvez não tenha um sentido adequado, porque às vezes eu tenho que suportar fulano. Suportar, tem que suportar ele. Eu tenho que suportar meu marido, eu tenho que suportar minha esposa, eu tenho que suportar meu filho. Eu tenho que suportar o irmão em Cristo. Essa palavra ela não tem o sentido que ela tem realmente no grego. A palavra suportar é dar apoio, auxílio, suporte, ajuda. É nesse sentido. Então está escrito, suportar uns aos outros em quê? Amor, ajudá-los. Por meio do quê? O amor. O amor é o incentivo, é o motivo no qual eu vou dar suporte, eu vou dar apoio, eu vou ajudar, eu vou socorrer. É nisso que o texto significa, tá? Efésios 4:2. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura. Acima. Além de cobrarem juros, os juros eram com usura nesse caso. Totalmente descabido. Coisa proibida na lei. Levítico 22:36 e Êxodo 22:25. Êxodo 22:25 diz o seguinte. Levítico 22:36, se não me falha a memória, essa referência ela não está correta, tá? Se não me falha a memória, eu acredito que não tenha o versículo 36, no caso. Eu dei uma olhada, Levítico, no capítulo 22, só vai até o 33. Mas Êxodo 22:25 diz assim, na NVI. Se fizer empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. 1 Coríntios 8:12. Então, a grande questão é, se eles emprestassem o dinheiro e tivessem o dinheiro devolvido no mesmo valor que ele era, tá? Vamos dizer, existe uma taxa nos nossos dias. Vamos trazer para os nossos dias para entender. Então, existe uma inflação. Se o dinheiro fosse emprestado e ele fosse devolvido a nível da inflação, não teria nenhum problema. Mas eles estavam fazendo uma coisa totalmente fora. Eles estavam emprestando dinheiro e cobrando juros altíssimos. Além daquilo que poderia até ser aceitável. E aí, Deus diz isso, que não era para fazer isso. Então, eles estavam fazendo uma coisa terrível. Eles estavam indo contra a lei. A lei já estipulava isso. A lei civil de Israel falava sobre isso. Tá? Letra B. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos à custa das misérias dos seus irmãos mais pobres. E hoje não acontece isso no mundo. As pessoas não cristãs,
elas não cometem injustiças sociais, e aqueles que são ricos vão aumentando suas riquezas, suas fortunas, e as pessoas mais pobres continuam mais pobres e são exploradas. Às vezes até a mão de obra explorada é uma mão de obra, entre aspas, quase escrava, porque os valores pagos, eles não são realmente aquilo que deveria ser pago em muitos casos. Então é isso que vai acontecer. Calma que nós vamos chegar no meio cristão já já, tá? Já já. Eles queriam ficar ainda mais ricos à custa da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. Neemias 5:1. A opressão faz endoidecer até o sábio. Eclesiastes 7:7. Síntese do tópico 2. A injustiça social era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Triste realidade. Tá? Tópico 3. Neemias solucionou o problema. Subtópico 1. Neemias convocou um grande ajuntamento. Neemias 5:8. Ele detecta o problema. Neemias era o tipo de líder que ele detectava o problema e ele ia resolver o problema. Existem problemas em igrejas locais que eles se penduram por anos e a liderança não toma nenhuma atitude. Existem pessoas com comportamentos que se repetem e eles não causam dano apenas a uma pessoa, eles causam dano a 2, a 3, a 4, a 5 e nada acontece. E aí depois o líder toma, falado contra o líder dizendo que ele está ali encobrindo o erro de alguém e às vezes ele fica até chateado, mas aquilo é repetido. Fica repetindo aquilo. Aquele mesmo ato daquela pessoa. Ela causou dano a um, ela causou dano a outro. É reincidente a palavra que eu gostaria de usar. Fica se repetindo. E nada acontece, não se toma nenhuma atitude. E às vezes por quê? Porque aquela pessoa faz parte do círculo, daquele grupo que foi falado lá no início, que às vezes tem líderes que têm grupos. E aí não dá nem para falar contra a desunião, porque ele apoia essas coisas. Então isso não pode acontecer na obra de Deus. Subtópico 1. Neemias convocou um grande ajuntamento. Neemias 5:8. Ele não tinha medo de resolver problema. Neemias não se preocupava com o que poderia acontecer, alguma retaliação. O negócio de Neemias era tomar decisões. Agora, tomar decisões diante daquilo que era correto, da forma correta. Reuniu o povo e lembrou a todos os irmãos mais pobres. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Olha que situação. O povo sai de escravo. Lá onde eles estavam na Babilônia, agora já estava no Império Medo-Persa, e vem para ser escravo junto com seus próprios irmãos, seus patriotas. Não tem como. Agora imagine, as pessoas eram exploradas lá no mundo, vêm para a presença de Deus e vão ser exploradas na presença de Deus, junto com pessoas que se aproveitam da situação. De forma alguma, irmãos. De forma alguma. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias capítulo 5, versículo 8. Na Almeida Revista Atualizada, diz assim, Neemias 5:8. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo as nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Ou seja, Neemias ficou perplexo. O povo já vinha de uma escravidão. E agora estavam sendo vendidos de novo. Só que agora entre os próprios irmãos. Subtópico 2. Neemias fez uma proposta conciliadora. Ele detecta o problema. E agora ele mostra o problema. E agora ele confronta o problema. E agora ele vai fazer uma proposta. Ele aponta o problema, mas ele também aponta uma solução. Não adianta apontar problema se não tem solução. A liderança
detectou o problema, a liderança vai lá e confronta o problema, mas ela também traz o quê? Uma solução. Então vamos lá. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, Neemias 5, 10, 11. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliadores haviam emprestados a juro. Note bem, a juro, mas não com usura. Era permitido emprestar a juro, mas não com usura. Juro descabido, como é feito. É agiotagem no português popular, tá? E Neemias estava disposto a não receber os juros. Agora Neemias, além de bater contra isso, ele abre mão de receber os juros. Eu só recebe só aquilo que foi emprestado. Porque para pensar, um povo pobre, sem recurso nenhum, eles estão vendendo tudo que tem e eles não conseguem dar conta. Por quê? Porque os juros são abusivos. E eles não têm como pagar. Só que o pior de tudo é irmão fazendo isso contra irmão. Irmão contra irmão. Subtópico 3. A proposta de Neemias foi acatada. Então ele faz uma proposta conciliadora e a proposta é acatada. Restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Eles disseram a Neemias. Neemias 5:12. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Era uma forma de se confirmar um acordo na época. Então eles juraram, não, nós vamos fazer assim. O jurar é prometer diante dos sacerdotes, nesse caso, né? Eles prometem diante do sacerdote que não fariam de forma diferente. Então essa promessa era um ato simbólico de Neemias, como está dito aqui, tá? Confirmou aquele juramento solene. Então eles vão diante do sacerdote, não, nós vamos fazer, tá? Podemos encerrar esse tópico 3 da seguinte forma. Preste atenção nisso aqui. Quantos líderes e outros estão usando o evangelho para se enriquecer? Tem que se falar, é verdade. Quantos líderes e outros estão usando o evangelho para se enriquecer? Enquanto tantos irmãos nossos passando necessidade. Segunda carta de Pedro 2:3 diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. E a sua perdição não dormita. Está havendo uma enxurrada, tá? Está havendo uma enxurrada em nosso meio de treinamentos para que as pessoas elas possam saber como falar bem para conquistar o povo. Eu estou usando aqui uma linguagem sem precisar usar a linguagem técnica, então eu estou falando dessa forma, mas está vindo essa enxurrada. E aí ensina. E aí o pregador vai lá e faz uma manipulação da mensagem de Deus, da palavra de Deus, para poder falar de forma que agrade o povo, com palavras o quê? Fingidas. Porque não é o que o texto está dizendo, então são palavras fingidas. Para agradar o público. E no final disso, ele tem mais agenda. Líderes para agradar o povo. E quando vê que não, tem melhores ofertas. Enquanto muitos estão passando necessidade no meio daquela igreja local. Mas não para por aí não. Vamos continuar aqui. Eu, Mário Luna, não tenho nada contra pregadores itinerantes. Apesar que tem um pensamento. Quando no passado alguém era itinerante, ele era enviado por uma igreja. Quem sustentava ele era essa igreja. Então era a mesma coisa de um missionário. A igreja que enviou é a igreja que sustenta. Ele poderia até ser acolhido em algum lugar que chegasse, mas ele não chegaria lá e exigiria alguma coisa, porque a igreja que enviou. Agora, qual igreja em sã consciência hoje vai sustentar pregadores para pregar em outras igrejas? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Vamos continuar para você entender antes de você fazer um julgamento precipitado. Não tenho nada contra pregadores itinerantes, mas quantos deles, com 3 ou 4 pregações agendadas, ganham um chamado cachê maiores que 1 mês de salário mínimo, valor esse que um trabalhador ganha depois de enfrentar conduções e jornadas pesadas de trabalho. A pergunta é, isso é justo? Ah, pastor, mas eu estudei muito e eu estou colhendo fruto do meu trabalho.
Perdoe, mas eu vou ser sincero, como um estudante da palavra de Deus, pela misericórdia. Tenho visto muitas mensagens que são pregadas que, na verdade, elas são clonadas, cópias. Pregam a mesma coisa onde vão, várias vezes. Estudou nada. E mesmo que tivesse estudado, isso não lhe dá direito de tomar esse tipo de atitude. Porque um trabalhador trabalha o mês todo. E eu, com 3, 4 mensagens no mês, já ganhou muito mais do que um trabalhador. Como assim? Eu estou sendo razoável, porque tem casos que até com menos mensagens já ganhou muito mais do que um trabalhador. Tá? Isso não é uma injustiça social no meio do povo de Deus? Agora, eu tenho que deixar claro também. Culpado disso são as igrejas. São os líderes que apoiam isso. É errado quem cobra e é errado quem paga. Nessa proporção. Nessa proporção. Tá? Quantas igrejas alegando que é uma estratégia para trazer o povo, pagam cachê exigidos também por cantores que não ficam atrás. Pregadores e cantores. Mas essas mesmas igrejas muitas das vezes fecham os olhos para ajudar seus próprios membros que estão passando grandes necessidades. E você acha que Deus não está vendo isso? Deus está vendo. Então, como estratégia para trazer o povo, para ter um maior rendimento, uma receita maior para a igreja, vamos pagar fulano de tal. Mas para ajudar o membro da igreja local, não, porque isso não vai trazer nada, benefício nenhum. É claro que não são todas as igrejas, não são todos os líderes que procedem dessa forma, não é em todo lugar que tem essa visão. Claro, isso é óbvio, mas isso acontece. Um erro também que está sendo cometido é não incentivar o povo a se ajudar mutuamente, independente de partir uma ajuda diretamente da igreja local. Eu posso ajudar o meu irmão sem que a igreja tenha uma interferência nisso. Eu posso dar uma cesta básica para ele se eu puder, sim. Por que não? Mas não. Ou ajudar com alguma coisa, ou ajudar a pagar parte de uma conta. Alguma coisa eu posso fazer. A igreja deveria ensinar os seus membros a terem essa atitude individual também. Mas não. E aí o sofrimento ainda é maior. E muitos desses membros estão empenhados na obra local. Aí essa é uma questão tremenda. É verdade que a igreja de Deus é universal, 4 cantos da terra, e somos todos membros dessa igreja. Mas é inconcebível honrar alguém de outro lugar, enquanto muitos dos que estão conosco são esquecidos. Não, você para pensar, o irmão está lá trabalhando, fazendo a obra de Deus, e às vezes não recebe uma ajuda e precisa de ser ajudado. Aí vem alguém de fora, não trabalha naquela seara, não trabalha naquela obra ali local. Local. Estou pontuando. Local. Mas porque ele vai trazer gente com ele, as pessoas vão vir porque ele vai pregar, então ele é ajudado. E aquela pessoa que está ali passando uma necessidade não tem ajuda. Isso é injustiça social. Deus não se agrada disso. Tá? Deus é justo e está inclinado a ouvir as orações dos aflitos sobre esse assunto. Não existe nada de errado em a igreja ofertar o valor que achar melhor. A igreja pode ofertar o valor que achar melhor, é com ela, com a liderança. Tá? Quando eu falo liderança, eu acredito que em acordo com a sua diretoria, enfim, o valor que achar melhor. Ou ajudar com o transporte de um pregador, ou cantor itinerante, desde que não se esqueça primeiro da necessidade de seus membros da igreja local. Se a igreja quiser ofertar na vida de alguém que vai pregar 1.000, 2.000, 3.000, a igreja quis ofertar, é uma coisa. Ela pode fazer isso? Os membros estão sendo atendidos devidamente? Agora, eu cobrar valores que em 2, 3, 4 mensagens eu já ganhei o que no mês todo alguém ganha. Às vezes tem pessoas que têm agenda no mesmo dia, 2 agendas, para poder ter um valor ainda maior. O evangelho não é isso. Ainda que alguém não concorde, e use aqueles textos fora de contextos, que eu gosto maneira de falar, né? Estou falando isso aqui de uma forma figurada, observar, né? Aí vai lá e o trabalhador é digno do seu salário.
Vai ver no contexto que Paulo está falando tudo isso, a gente vai entender perfeitamente que Paulo está tratando de ministros que estão diante de igrejas. Porque senão a igreja não vai conseguir dar conta de tanta gente que vai sair por aí pregando o evangelho dizendo que pode receber por conta disso. E com isso nós estamos matando o sonho dos nossos jovens. Porque tem muito jovem que não pensa mais no seu futuro profissional pensando em ser pregador. De uma hora para outra estoura uma perseguição. Ou então tem uma pandemia, como foi o caso aí, e aí você vai comer o quê? É uma pergunta que nós deveríamos nos fazer. Deus não mandou fazer esse tipo de coisa, não. Eu não desconsidero que existem pessoas que Deus chamou para tempo integral. Isso aí é indiscutível. Na Bíblia tem vários casos. Mas se todo mundo entrar por esse caminho só porque é um pregador, a coisa vai ficar bem difícil. Síntese do tópico 3. A convocação de Neemias para a conciliação. A convocação de Neemias para a conciliação. Então Neemias convoca o povo para uma conciliação. Tópico 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Subtópico 1. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Então Neemias era o tipo do líder assim. Tem problema? Vamos resolver. Não joga para frente não, porque o problema vai se alastrar. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, isso aqui é a revista que está dizendo, tá? O resultado poderá vir a ser uma contaminação grave, porque vai se espalhar o problema. A insatisfação contra aquela liderança e coisas mais. Depois tem líderes que dizem assim, o povo está perseguindo. É claro que ninguém tem direito de perseguir ninguém, mas eles acabam falando porque o líder também deixou uma brecha do tamanho, um tamanho grande. Não é fácil ser líder de igreja. Não é fácil, é muito difícil. Tá? Estar na frente de igreja não é fácil. Já fui dirigente de congregação. Não é fácil. Mas nós não podemos negligenciar o nosso papel. De forma nenhuma. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Pode fechar os olhos, fazer de conta que não está vendo nada. Ou então só defender uma parte, a outra parte não. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, não ditadura, claro. Imparcialidade, não deve favorecer A ou B, e isso acontece em muitos lugares. O A é favorecido porque é mais próximo, ou o B é favorecido porque é mais próximo. Isso não pode acontecer. Imparcialidade. Voltando aqui para você poder acompanhar junto, tá? Então, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi nesse sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. É por isso que eu digo, quer aprender sobre liderança cristã? Leia o livro de Neemias. Quer aprender sobre os desafios de se realizar a obra de Deus? Leia sobre o livro de Neemias, procurando, detectando, vendo como é que Neemias se comportava diante das adversidades. Neemias, ele não era um homem parcial, ele era um homem imparcial. Neemias foi nesse sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Salmo 90, 17. Todo líder, para conseguir realizar a obra, precisa podar aqueles que promovem dissensões e divisões na igreja. É claro que com a orientação de Deus. Vou repetir. Todo líder, para conseguir realizar a obra, precisa podar, cortar, acabar com a influência daqueles que promovem dissensões e divisões na igreja. É claro que com a orientação de Deus, com sabedoria, com humildade. Agora, pega-se, as pessoas promovem divisões, as pessoas promovem dissensões e nada é feito. E aí vai lá lastrando, lastrando. Ah, pastor, mas é gente que está comigo há muitos anos. Está pecando, precisa se consertar. Precisa ser admoestado. Precisa ser exortado. Edificado, consolado. Tem que se falar. Ah, mas aí eu vou perder, ele vai ficar chateado, ele vai sair, ainda vai levar um grupo com ele, família dele, gente que ele conhece. Então a obra de Deus vai ficar refém de alguém que quer fazer as coisas erradas, e se falar ele vai sair e a gente vai ficar refém disso. Então não é ser líder, é ser controlado pelo grupo. Aí, quem age dessa forma está agindo igual Arão. O povo diz e eles fazem. Igreja Laodiceia, direito do povo. Direito do povo de quê? De mandar.
Não podemos agir dessa forma. Subtópico 2. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Problemas de relação entre os outros. Bem-aventurados pacificadores. O líder deve ser um pacificador. Letra A. A desunião representa uma obra da carne. Então, se está tendo dissensão numa igreja, a carne está prevalecendo. 5,19, versículo 20 de Gálatas. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Efésios 4,30. Letra B. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa na igreja. Aonde há desunião não há amor, não há comunhão. Pessoas que às vezes não se sentam nenhuma do lado da outra. Chegou lá, a pessoa está sentada, ela vai sentar longe. Por quê? Porque está desunida. Não tem comunhão, não tem amor. Acontece alguma coisa com a pessoa, ela fica sabendo. Bem feito. Ela se alegra daquilo. Tá vendo? Foi Deus cobrando. Tudo é Deus cobrando. Ele virou a pessoa que vai estar sempre falando sobre Deus cobrando. Juízo de Deus. Não entende as coisas de Deus e fala que é Deus cobrando. De certa forma, parece até os amigos de Jó queriam um motivo para Jó estar vivendo daquela forma. Já que eles não encontraram motivo, então eles começaram a dizer, você pecou. Você pecou. Não há outra explicação, você pecou. É lamentável. É triste. Tá? Andai em amor como também Cristo vos amou. Efésios 5,2. É uma ordem. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João 4,21. É impossível alguém dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão, não gostar do seu irmão, não querer comunhão com o seu irmão. Aí hoje tem uma confusão. Não, eu não tenho afinidade com ele. Mas peraí, afinidade em que sentido? Levar ele na sua casa? Tudo bem, a casa é sua, a casa é minha. Tá? Levar ele para almoçar com você? Não tem esse tipo de afinidade com ele. Tá? Mas não dá para dar a paz do Senhor no templo? Não tem como, não pode sentar perto? Como assim? Que cristão sou eu que ajo dessa forma? Então falta comunhão, falta amor. E se falta amor e se falta comunhão, alguma coisa está errada. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Tem gente que diz eu não suporto. E aí a palavra suportar no sentido eu não aguento. Eu não quero nem ficar perto. Ele é membro do mesmo corpo que você, corpo de Cristo. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és. E eu o és em mim. E eu em ti. João 17:21. Letra C. Finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Então tem que haver união. Se tem união, tem estabilidade espiritual, tem paz na igreja. Neemias usa 5 ações práticas para combater a desarmonia. Vamos lá, para a gente aprender? 1. Ele ouve as reclamações justas. Não as injustas, justas. Todo líder, para ser bem-sucedido diante das crises internas, precisa aprender a ouvir as reclamações justas. Ouvir as reclamações de ambas as partes. Não é ouvir só de uma parte e não ouvir do outro e já dar a sentença. Aqui vem falar comigo é alguém bem chegado. Então, não quero saber a outra parte. Eu quero saber que é aqui. É assim. Não. Está errado. É exatamente por isso que o líder não tem partido. Quando o líder tem partido, ele deixa de ser justo, pois apenas beneficia aqueles que fazem parte do seu grupo preferido. Sua liderança estende-se a todo o povo e não a uma minoria. Falei sobre isso já. 2. Ele pronuncia uma repreensão contra os exploradores. Ele não tem medo. Todo líder precisa saber que se ele está falando com base bíblica, com humildade, com amor, com verdade, ele vai falar. Não há nenhum problema. Vai procurar o momento exato e vai falar. Mas não, às vezes se cala e a coisa só piora. Neemias era um homem de bom caráter e por isso sua reação foi de desaprovação ao que estava sendo praticado pelos exploradores. Ele ficou... Exploradores. Tem muita gente explorador na obra de Deus. Ele ficou muito aborrecido, ficou irado com aquele estado de coisas. A ira de Neemias era justa, pois não estava preocupado consigo mesmo, mas com a situação de seus irmãos judeus. Ele irou, mas não pecou, mas ele se sentiu indignado, irado com aquilo. Neemias era um homem que estava numa posição que facilmente poderia ficar rico se quisesse. Ele tinha a direção da cidade na sua mão.
Ele tinha tudo para se enriquecer, porém, sendo um verdadeiro líder, jamais pensou nisso. Um líder colocado por Deus, um líder de Deus, um líder espiritual, ele não vai usar a obra de Deus para se enriquecer. Um servo de Deus, uma serva de Deus que obedeça a palavra de Deus, não vai usar a obra de Deus para se enriquecer. Não há nenhum problema da obra fazer a manutenção dessa pessoa, mas enriquecimento, ganhar muito dinheiro, viver uma vida regalada enquanto outras pessoas estão padecendo, e algumas dessas até ajudaram e contribuíram com ofertas, dízimos para a obra do Senhor, e ali está sendo tirado o dinheiro do povo, arrancado o dinheiro do povo, arrancado o dinheiro do povo para enriquecimento. O dízimo é do Senhor, para a manutenção da obra do Senhor, para atender às necessidades. O líder ele pode ser sustentado pela igreja, é bíblico? É sim, bíblico sim. Mas nós estamos falando aqui de enriquecimento, é diferente. Tá? Ele tinha tudo para enriquecer, porém, sendo um verdadeiro líder, jamais pensou nisso. 3, ele consegue que os exploradores reconheçam que estavam agindo errado. Por quê? Porque ele usa a palavra. Ele confronta eles com a verdade da palavra de Deus. E é assim que tem que ser feito. Quando Neemias os confrontou pelas suas atitudes, eles não responderam nada. Não havia nada que responder. Seus argumentos não teriam efeito diante do evidente pecado que estavam cometendo. 4. Ele ensina os exploradores através do seu próprio exemplo. Neemias falava e dava exemplo. Neemias 5, 13 a 16. Depois do juramento, Neemias mostra a todos o que poderá acontecer caso deixem de cumprir o que ficou tratado. Com essa atitude, o povo se alegrou e louvou ao Senhor. Neemias defendeu uma causa justa que não era a seu favor, e por isso Deus honrou sua fé. E 5, ele reforçou seu ensino através da generosidade com o próximo. Neemias 5, 17 a 19. Neemias é aquele líder que ensina dando exemplo. Ele hospedou muita gente, Neemias 5, 17, e atendeu muitos com uma refeição de qualidade, Neemias 5, 18. Neemias fez isso pelo temor de Deus e porque reconhecia que aquele povo era um povo muito sofrido. Até que ponto temos a sensibilidade de perceber o sofrimento das pessoas e abrirmos mão dos nossos direitos em favor de atender a necessidade do próximo? Neemias abre mão dos seus direitos. Hoje tem gente querendo ajudar o outro, mas vai lá tirar uma foto com ele para mostrar que está fazendo bem. Contando galardão, ganhando galardão aqui na terra, porque de Deus não tem nenhum galardão. Às vezes a gente quer ajudar alguém, mas para nós há uma qualidade dentro daquilo que nós comemos e tudo. Aí para aquela pessoa a gente vai fazer uma ajuda, a gente vai procurar o pior, o mais em conta, de todas as formas. Eu não estou falando aqui se você não tem recurso, você pode fazer, mas eu estou dizendo de gente que poderia ter um pouquinho mais de sensibilidade, não. Eu já passei situação de estar em um local e alguém precisar de se alimentar. E eu, com a minha esposa, a gente queria até mesmo, se possível for, colocar a pessoa dentro do local, mas ela não quis entrar. E eu não fui procurar um local mais em conta, era ali. Porque nós tínhamos nos alimentado naquele lugar. Então eu acredito que seja algo mais ou menos assim. Eu não estou contando isso aqui para vanglória. Eu estou contando apenas como um exemplo. É disso que está sendo dito. A posição de Neemias, a posição que Neemias tinha não mudou seu caráter. Infelizmente tem mudado o caráter de muitas pessoas. Às vezes dá um cargo para ele de cooperador, auxiliar de trabalho, pronto, já muda. Diácono, acabou, ele acha que é o dono da igreja. Presbítero, só Deus para dar vitória. Só Jesus. Quantos de nós mudam simplesmente por causa de uma nova posição que assumimos? Existe um ditado no mundo que diz o seguinte, preste atenção. Quer conhecer alguém? Dê-lhe poder. Isso que eu estou falando para vocês aqui, essas atitudes de Neemias, tudo isso foi tirado do livreto que eu sempre estou falando aqui sobre... Por que eu estou falando sobre isso? Porque realmente é uma coletânea de estudo no qual vai ter aproveitamento. Neemias teve algumas atitudes importantíssimas para que a obra de Deus não perecesse.
não continuasse daquele jeito. Então, dê-lhe poder. Pessoas maduras usam a posição que receberam para contribuir no crescimento da obra e abençoar vidas. Se você tem maturidade, você vai usar a posição para contribuir com o crescimento das pessoas. Pessoas imaturas, carnais, usam a posição que receberam para se promover e garantir alguns privilégios para si e para o seu grupo. Síntese do tópico 4. A paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Chegamos à nossa conclusão para a glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa lição não foi uma lição tão grande como tem sido, tá? Podemos concluir com algumas lições, tá? Primeiro, em primeiro lugar, Neemias não era adepto do ministério de um homem só, trabalhando sozinho. Ele sabia da importância de conseguir que todos se envolvessem no trabalho e se sentisse parte da equipe. Esse é o papel do líder, seja ele líder de congregação, pastor presidente de igreja, líder de departamento. Ele precisa envolver o grupo com alguma atividade dentro do ministério que Deus chamou aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem. Não adianta pegar uma pessoa que tem o ministério do ensino para poder fazer uma outra coisa que Deus não chamou ele para fazer. Não, vou botar ele para fazer campanhas evangelísticas. Deus não chamou ele para fazer campanha evangelística. Não adianta pegar uma pessoa que Deus chamou para a área diretamente de assistência social, de estar na rua com as pessoas, levando alimentação e querer colocar ele para ensinar. Ele não vai conseguir fazer isso. Deus não chamou ele para isso. Então, a função de todo líder é contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento dos ministérios que aquelas pessoas têm. E tem muitas lideranças que aproveitam a sua liderança para se promover e desenvolver o ministério que Deus deu para ele. E esquece do ministério dos irmãos que estão sob sua liderança. Seja em departamentos, sejam na frente de uma congregação, seja na frente de uma igreja, como pastor presidente de igreja. E isso é muito claro. Basta estudar a liderança cristã que você vai aprender sobre isso. Isso não é uma coisa que o Mário Luna está dizendo. Isso é uma coisa que, se você estuda a palavra de Deus, se você estuda a disciplina de liderança cristã, você vai ver que o líder, ele é um homem que deve estar ali pronto para ajudar no crescimento dos ministérios que Deus deu para os membros da igreja, porque isso vai beneficiar a obra de Deus na igreja local que ali está. Quantas igrejas locais estão sofrendo com falta de atividade em determinadas áreas por falta do líder atentar para isso? A igreja está desequilibrada. Por que a igreja está desequilibrada? Porque tem atividade de uma parte, mas não tem atividade nas outras. E aí fica aqueles que não têm ministérios aonde a igreja dá primazia, ele fica sem uso. E aí ele faz o quê? Ele vai morrendo. Vai morrendo. Deus dá ao líder uma visão até de ver os talentos que Deus deu para as pessoas, os ministérios. Ah, pastor, eu sinto muita dificuldade de saber disso. Faça um questionário, então, para quem entra. Rediza um questionário com perguntas. Para quem começar a chegar na igreja, você apresenta o questionário por meio do secretário, por meio de alguém de responsabilidade lá. Ele vai dar aquele questionário, a pessoa vai preencher e lá vai ter perguntas. O que você se sente vocacionado para fazer? O que você gosta de fazer na obra de Deus? E aí, mediante as respostas, você vai começar a analisar se aquilo é de fato. Porque tem gente que pensa que foi chamado por uma coisa que não foi, né? Também tem isso. Mas já vai ajudar. Eu acho que é um princípio, né? É um começo, nesse caso. Voltando aqui, ele sabia da importância de conseguir que todos se envolvessem no trabalho e se sentissem parte da equipe, como foi dito. Ele conseguiria isso tendo cuidado de designar as pessoas para trabalhar juntas em áreas do muro que fossem perto da casa delas. Aqui, isso eu já falei numa lição passada, que tem ministérios, igrejas locais que colocam dirigentes para dirigir congregações longe da sua casa, ele não tem automóvel, não tem recurso financeiro, e pegam quem tem automóvel para dirigir do lado. Por quê? Porque aquela pessoa, do lado da casa dele, da pessoa que vai dirigir a igreja, porque aquela pessoa é alguém do seu convívio, alguém que ele gosta, a liderança gosta. Isso aí é uma política muito triste e injusta. Tá? Por fim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo,
assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Essa imagem transmite inúmeras realidades. Não podemos ser cristãos isolados uns dos outros. Então não tem esse negócio de Cristo em casa, crente Cristo em casa. Não, eu vou servir a Deus em casa. Como é que você vai ser edificado em casa? Quando você estiver enfraquecido, quem vai te edificar? Como é que você vai ter comunhão em casa com seus irmãos, se você não vai estar em contato com eles? O templo é o lugar disso. Só que nós não prestamos culto a Deus só no templo. Nós prestamos culto a Deus 24 horas por dia. Nós não podemos nos prender a isso. Porque senão tem alguém que não pode ir no culto devido ao trabalho e diz, eu não estou prestando culto a Deus. Está sim. Você pode prestar um culto a Deus realizando o seu trabalho da forma correta. Nada impede que em casa você dobre os seus joelhos, ore, e quando você tem oportunidade, você esteja no templo. Agora, abandonar o templo e ser crente em casa, não existe isso, biblicamente falando. Tá? Não podemos ser cristãos isolados uns dos outros, devemos funcionar junto com eles, porque não tem como a mão ser do corpo se não está aqui. Não podemos cumprir nossa missão na vida separados da igreja, não tem como. E devemos estar suficientemente próximos, não só de corpo, de alma também, para exercer nossos dons através do amor e do serviço. Não podemos permitir discussões e divisões em nossas congregações. E devemos estar unidos por um compromisso comum, não só com Jesus, mas também entre nós. Eu vou encerrar dizendo, Deus se preocupa com pessoas. Tem muito lugar preocupado com coisas. Templo suntuoso, bonito, tudo bem ornamentado, amém, glória a Deus. Mas como é que está a situação dessas pessoas? Espiritualmente falando, materialmente falando. Às vezes estamos preocupados em comprar bens para a igreja. E como é que estão vivendo as pessoas a nível de alimentação e outras coisas mais? Deus também não se agrada disso. Nós precisamos ter sensibilidade para não cometermos coisas desse tipo. Isso é muito importante dizer. Bom, nós temos a próxima lição, e na próxima lição nós vamos estar estudando a lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Aí vai cair aqui, né, como eu digo, né, vai cair aqui justamente Neemias, os desafios para realizarmos uma grande obra para Deus. Por que eu estou mostrando esse livreto durante a aula, mostrando umas 4 vezes esse livreto? Porque às vezes as pessoas dizem assim, pastor Mário Luna, o senhor tem trabalhos e o senhor não anuncia, o senhor não fala, o senhor não diz, o senhor não promove. É o meu jeito. Eu prefiro não falar. Mas como é que eu vou permitir que vidas sejam edificadas também se eu não falar? Então eu tenho que fazer a minha parte também, né? Então, por isso, a aula que vem, como vencer as oposições à obra de Deus, ela vai estar também dentro aqui desse livreto que, pela misericórdia e bondade de Deus, nós escrevemos. Eu quero fazer uma oração aqui para encerrarmos essa aula para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa aula que o Senhor nos permitiu ministrar. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa aplicar as verdades que foram ditas aqui ao meu e ao coração de cada um, Senhor querido, que assistiu ou ouviu esta aula. E que o Senhor continue nos guardando e permitindo que eu possa continuar com esta obra, porque tem desafios, mas eu sei que a Tua graça nos basta, em nome de Jesus. Nós estaremos juntos na próxima semana e que o Senhor Jesus continue nos abençoando, tudo para a glória do seu nome, e até a próxima semana, em nome de Jesus.